Poucas coisas na vida são tão sedutoras como a possibilidade de saber o nosso futuro ou poder alterar o nosso passado. Concorda? Parece que mesmo depois de tanta evolução, nós ainda temos dificuldade de lidar com a imprevisibilidade das coisas. E por isso, nos rendemos às adivinhações, aos videntes, à astrologia, búzios, cartas, enfim, qualquer coisa que possa nos dar alguma pista sobre o que devemos fazer ou não, né? E o que podemos esperar. Bom, dentre as principais alternativas para prever o futuro, podemos destacar os profetas, que são imbuídos de revelar o destino não apenas de uma pessoa, mas de toda a humanidade. Geralmente, estes visionários estão inseridos no contexto de alguma religião, mas existem aqueles que trabalham de forma independente. E eu arrisco dizer que o principal nome entre eles seja o de Nostradamus. Nostradamus foi um médico, boticário, astrólogo e vidente que produziu mais de 1000 profecias em apenas 15 anos de trabalho, tempo que ele teria dedicado exclusivamente para desenhar o futuro da civilização. Ele ficou muito famoso por conseguir acertar várias de suas previsões, sendo preciso até mesmo para delinear as condições de sua própria morte. A fama do profeta atravessou os séculos e os continentes, e ele continua influenciando e surpreendendo as pessoas por sua incrível capacidade de ser assertivo. Mas como ele conseguia fazer isso, hein? Como ele poderia saber da queda de reis, do início de guerras, de pragas que iriam assolar a humanidade? Afinal, como Nostradamus previu o futuro com tanta precisão? É isso que iremos entender a partir de agora. Quando pensamos em um profeta, um adivinho que está fora das tradições religiosas, é natural que venha à nossa mente a imagem de um oráculo que fica sentado em uma cadeira antiga, em um quarto mal iluminado, cercado por espelhos, caldeirões, velas e um imenso livro usado para escrever as previsões. O mago, ou como você queira chamá-lo, consulta os astros para obter as respostas e anota tudo com uma pena em seu precioso caderno. Parece uma cena típica de algum filme de fantasia, mas esse não foi bem o caso de Nostradamus. Michel de Nostredame nasceu na França em 1503, em uma próspera família judia. No entanto, apesar da tradição familiar, o avô do profeta converteu a família ao catolicismo, uma geração antes dele nascer, devido às pressões antissemitas e à Inquisição da Igreja que existia na época. Dessa forma, o sobrenome passou de Gazonnet para Nostredame, que é uma variação de Notre Dame, que significa Nossa Senhora em francês. Mais tarde, houve uma segunda variação para um termo mais latinizado, Nostradamus, que é a versão mais conhecida. Essa mudança possibilitou que a família conservasse suas riquezas, que poderiam ser confiscadas caso eles se recusassem a aderir à nova fé. Assim, nunca ficou claro se eles realmente se converteram ou era apenas uma forma de lidar com as perseguições. Inclusive, os princípios cristãos guiaram boa parte do trabalho de Nostradamus. Mas também não é possível afirmar se isso era algo legítimo ou não. O pai de Michel era um rico vendedor de grãos, porém, apesar da prosperidade que o ramo tinha trazido para a família, Nostradamus preferiu seguir os caminhos do bisavô, que era um médico erudito, apaixonado pela astrologia. Na verdade, a maioria das fontes confirmam que os primeiros estudos do profeta foram realizados ao lado dessa importante figura, que era uma de suas maiores inspirações. Bom, então, quando ainda estava na adolescência, por volta dos 14 anos, Nostradamus
ingressa na Universidade de Avignon para estudar o bacharelado. Naquela época, a grade curricular funcionava de um jeito diferente. Primeiro era preciso fazer o trivium, uma base preparatória comum que tinha as disciplinas de gramática, retórica e lógica. Logo em seguida, a pessoa estaria preparada para o quadrivium, que contava com as matérias de geometria, aritmética, música, astronomia e astrologia. Os conteúdos iam se afunilando até chegar no assunto específico que o aluno deseja estudar, que no caso de Nostradamus era a medicina. Essa etapa era considerada mais complexa e o candidato teria que apresentar uma tese ao final do curso, obtendo assim o título de doutor. Por isso, até hoje os médicos são chamados assim, mesmo que os requisitos para adquirir um doutorado tenham mudado ao longo dos anos. Contudo, Nostradamus precisou dar uma pausa nos estudos enquanto ainda estava nessa transição do trivium para o quadrivium, pois a universidade fechou devido a um surto da peste bubônica que afetou a região. Isso permitiu que ele passasse um tempo viajando e se dedicando à profissão de boticário, que em termos modernos seria algo como um farmacêutico, mas que se pautava por conceitos mais naturalistas e não era bem visto no meio científico. Eventualmente, ele conseguiu se formar na Universidade de Montpellier, mesmo que os professores e os outros estudantes não concordassem com suas práticas pouco ortodoxas. Na verdade, isso também gerou problemas para ele durante seus primeiros anos de atuação, pois ao invés de utilizar os medicamentos halógenos e realizar as sangrias, que eram os principais tratamentos da época, Nostradamus preferia interpretar a posição dos astros na vida da pessoa. Recomendava água limpa, ar puro e comprimidos homeopáticos, à base de flores e plantas medicinais. Ele continuou viajando depois de ter recebido seu diploma e oferecia seus serviços onde quer que a peste estivesse provocando suas vítimas. Apesar dos métodos pouco usuais, Nostradamus conseguia curar e impedir o avanço da doença em vários locais, pois além de tudo que comentamos, ele também indicava métodos inovadores para a época, como higiene e isolamento dos doentes, que atualmente sabemos que são algumas das medidas mais eficazes para o controle de epidemias. Tudo isso fez com que ele fosse minimamente reconhecido na região. O médico se casou enquanto estava em Agen, mas sua esposa e filhos morreram depois que contraíram a peste. Este incidente provocou uma ira muito grande na família de sua falecida esposa, pois era um fato absurdo que o genro não tivesse curado sua própria família. Eles pediram de volta o dote que tinham oferecido pelo casamento e denunciaram Nostradamus para a Inquisição, para que ele prestasse depoimento sobre os seus atos. A situação não estava muito favorável para o futuro profeta. Isso porque, além dele ser proveniente de uma família judia recém-convertida, a sua profissão nem sempre era bem vista pela igreja, pois muitas ideias defendidas pela recém-criada ciência da época já eram contrárias aos ensinamentos religiosos. Nostradamus conseguiu se safar, por pouco, mas precisou voltar para sua vida errante, principalmente porque tinha perdido sua credibilidade por ali. Ele só voltou a se fixar por volta do ano de 1547, na pequena cidade de Châlons-en-Provence, quando se casou novamente com uma viúva rica, com quem teve 6 filhos. No entanto, durante essa última peregrinação, ele começou a se afastar cada vez mais das práticas médicas tradicionais para focar nos estudos e nas previsões oferecidas pela posição dos astros no céu. Apesar da astrologia ser vista como uma pseudociência, hoje em dia não podemos nos esquecer que ela tinha um lugar de destaque na época, inclusive compondo a grade obrigatória de cursos oferecidos pelas universidades. Contudo,
Provavelmente seus conhecimentos tinham uma aplicação mais prática, aliada à astronomia, mas Nostradamus acreditava que essas posições influenciavam a maioria dos assuntos humanos, incluindo a saúde pessoal. Por isso, a capacidade de construir mapas e horóscopos seria uma ferramenta essencial, tanto para diagnosticar os males do paciente, quanto para oferecer o melhor tipo de tratamento possível. Aliado a esta prática terapêutica individual, Nostradamus começou a escrever e publicar almanaques, pequenos textos que falavam sobre o clima, a agricultura e as principais previsões regionais para o ano seguinte. A publicação continha 12 poemas de 4 linhas, um para cada mês do ano, uma estrutura parecida com a que ele usaria para a sua obra mais famosa, como veremos a seguir. O lançamento foi um sucesso. O profeta conseguiu prever eventos suficientes para gerar bastante comoção e fazer com que ele adquirisse certa fama. Ele trocou as consultas médicas pelas astrológicas e passou a publicar os almanaques todos os anos, até o fim de sua vida. Aos poucos, ele ganhou notoriedade suficiente para atender pessoas importantes da nobreza e passou a ter uma influência considerável na sociedade. Foi assim que ele decidiu embarcar em sua empreitada mais ousada: escrever uma obra de 10 volumes sobre o futuro da humanidade. Este projeto foi batizado de Le Prophéties, ou As Profecias. Ele também foi escrito na estrutura das quadras poéticas, estrofes com 4 versos cada, e foi organizado em 10 partes com 100 quadras, totalizando 1000 profecias. Esses agrupamentos de 100 ficaram conhecidos como séculos, o que fez com que a obra também fosse chamada de As Centúrias. Mas isso não está ligado a uma possível ordem cronológica das previsões. As primeiras edições foram lançadas em 1555, contendo as 3 primeiras centúrias completas e 53 quadras da 4ª. 2 anos mais tarde foram publicadas o final da parte 4 e as partes 5, 6 e 7 completas. O sucesso das obras foi imediato. Todos corriam para ter acesso às previsões, incluindo a nobreza, como comentamos. Uma das figuras mais notáveis a se consultar com Nostradamus, depois de ler suas profecias, foi a rainha Catarina de Médici, nobre italiana que se tornou rainha consorte da França, como esposa do rei Henrique II. Ela era muito católica, mas adorava se consultar com magos e adivinhos, o que era e ainda é proibido pela religião. O que chamou a atenção da realeza foi a quadra de número 35 da primeira centúria, que diz assim: o jovem leão triunfará sobre o mais velho, no campo de combate em uma única batalha. Perfurará os olhos através da jaula dourada. 2 ferimentos em um, depois uma morte cruel. Este é um bom exemplo das sutilezas das profecias. O conteúdo é pouco específico, possui várias metáforas e nenhuma menção direta a nomes, datas ou lugares. Assim reza a lenda que a rainha Catarina mandou buscar Nostradamus para que ele interpretasse a própria profecia. E ele a atribuiu ao fatídico destino do rei Henrique II. 3 anos mais tarde, em 1559, o então rei, Leão mais Velho, entrou em um combate de lanças com Gabriel de Lorches, conde de Montgomery, um nobre que era pelo menos 6 anos mais novo. Durante o combate, a lança do conde atravessou o elmo do rei, jaula dourada, e produziu um ferimento que foi do olho ao ouvido, 2 ferimentos em um. O monarca teria sofrido por 10 dias, acamado, antes que pudesse descansar em paz. Morte cruel. Como podemos perceber, a previsão encontrou correspondência em praticamente todos os elementos deste fato,
se tornando a primeira importante adivinhação do profeta. Esse episódio aumentou a pressão da Inquisição sobre Nostradamus, mas lhe deu acesso à corte francesa, onde ele foi chamado para prever o futuro dos filhos da rainha viúva. Ele continuou publicando suas obras, mas foi se tornando menos ativo. Primeiro, porque sua fama estava atraindo uma atenção indesejada da igreja e dos dirigentes dos países vizinhos, como a Espanha e a Inglaterra. E a essa altura, o adivinho já estava com a saúde debilitada, sofrendo de crises de gota e artrite que dificultavam sua locomoção. Nostradamus faleceu em 1566, aos 63 anos. Ele foi encontrado sem vida em sua casa, cumprindo uma de suas últimas profecias. Parentes próximos o acharão, irmãos de sangue, morto perto da cama e do assento. Bom, nem preciso dizer como sua fama se espalhou e como milhares de lendas foram criadas ao redor dessa figura tão emblemática, não é? Mas vamos conhecer algumas de suas principais previsões que lhe conferiram tanta notoriedade. O sangue dos justos faltará em Londres, queimado no incêndio de 66. A antiga senhora cairá do seu lugar alto. Muitos da mesma seita serão mortos. Disse que esta quadra está relacionada ao incêndio que se alastrou em Londres em 1966, que consumiu a cidade por 3 dias, sendo conhecido como o Grande Incêndio de Londres. Da população escravizada, canções, cânticos e demandas, enquanto príncipes e senhores são mantidos cativos nas prisões. Estas serão, no futuro, recebidas por idiotas sem cabeça como orações divinas. Esta seria a previsão sobre a Revolução Francesa, que teve seu marco com a tomada da Bastilha em 1789. Ela é conhecida por ser uma revolta popular que tomou o poder dos nobres e os executou na guilhotina. É dito, inclusive, que ele previu a morte do ex-presidente norte-americano John Kennedy na seguinte quadra: a antiga tarefa será concluída. Do alto, o mal cairá sobre um grande homem. Um inocente morto será acusado do ato. Os culpados permanecerão na névoa. Sem dúvida, o projeto que o atingiu veio do alto. E o acusado de cometer o atentado não viveu o suficiente para ser julgado, permanecendo na névoa. Mas será que Nostradamus realmente estava falando disso? Essa é a questão. Como percebemos, todas as previsões são vagas o suficiente para serem encaixadas em diversos contextos, assim como problematizamos em relação à quadra que supostamente previu a morte do rei Henrique II, não existem nomes, datas e nem descrição dos acontecimentos, o que faz com que os escritos sejam interpretados de acordo com a vontade ou perfil daquele que lê, como foi o caso da rainha Catarina. Esse é o principal segredo da precisão de Nostradamus. Além disso, ao longo de sua vida, ele compôs pelo menos 1000 profecias, um número considerável, que, aliado às infinitas possibilidades que a realidade nos oferece, faz com que, de uma forma ou de outra, em algum momento, ele possa acertar. É mais uma questão de probabilidade do que de profecia propriamente dita. Existe ainda uma problemática bastante séria. Quase nenhum texto original de Nostradamus conseguiu sobreviver ao tempo, o que significa que os textos aos quais temos acesso são adaptações, traduções, reconstruções, enfim, produtos feitos a partir daquilo que foi possível recuperar. Isso implica que, mesmo que realmente existisse algo precioso que pudesse nos mostrar o futuro da humanidade, provavelmente esse conteúdo já teria se perdido e hoje estaríamos lidando com versões atualizadas e provavelmente adaptadas para se encaixar em nosso contexto, o que também facilitaria os acertos, é claro. Por fim,
É preciso notar que quase todas as previsões falam sobre tragédias, catástrofes, epidemias, guerras, eventos que, infelizmente, são comuns à humanidade e podem ocorrer com certa frequência. Escrever que algo assim irá acontecer no futuro não é prever, mas constatar. E o fato de que esses assuntos mexem com nosso temor em relação à morte e ao desconhecido faz com que essas profecias se tornem muito populares e se espalhem com facilidade, assim como a fama de Nostradamus. É isso, eu fico por aqui e quem sabe te vejo no próximo vídeo. Afinal, o futuro só a Deus pertence, não é verdade? Um grande abraço, tchau!